Olá, sou o Thiago Franklin e você está aqui no meu canal, um canal onde você encontra apenas conteúdo do Botafogo no YouTube. Aqui é o canal onde você tem 3 vídeos ao dia falando sobre o Glorioso. Não importa o dia, não importa se é um dia movimentado no mercado, se é um dia mais tranquilo, se é um dia com muitas informações. Aqui não, a gente busca sempre um conteúdo para você, botafoguense. Às vezes com listas, às vezes com um comentário, às vezes com um pensamento meu em relação ao clube que a gente tanto ama. Então, de imediato, peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam aqui o canal do TEF. Estamos com quase 60 mil inscritos. Então, aquela metinha de 250 por dia, conseguiremos bater este número bem maneiro ainda no ano de 2019. O tema de hoje desse vídeo é como vocês puderam ler aqui no título. E o Botafogo? A movimentação no mercado está interessante? O Botafogo está deixando a desejar? Vamos falar um pouquinho sobre as contratações e o que o Botafogo está fazendo. Por enquanto foram contratados o zagueiro Juan Renato, o lateral esquerdo Guilherme Santos, o volante Thiaguinho, o jogador que atua pelo lado de campos, o Alexander Lécaro. O Pedro Raul está com uma negociação bem adiantada e existe uma conversa bem bacana com o Felipe Viseu. Então são 5 contratações feitas pelo Botafogo neste ano e, no meu ponto de vista, o Alvinegro vem montando uma equipe com o que pode, né? Não está montando uma equipe para dever salário. Vou colocar em comparação com o Vasco, que ontem apresentou o Cano, né, o centroavante. Será que o Vasco tem condições de bancar um jogador desse com tudo o que está acontecendo? O próprio Abel Braga disse em uma entrevista que o presidente Alexandre Campelo falou: teu salário não vai ficar em dia não, hein? Então isso é uma irresponsabilidade. Eu sou muito mais de uma linha de você contratar jogadores com perfil um pouco mais baixo, com perfil um pouco mais de possibilidade de uma afirmação no mercado, de um crescimento no mercado, do que você contratar um jogador que já tenha um salário muito acima. Igual o caso do Felipe Viseu. O Felipe Viseu tem um salário acima do que o Botafogo vem pagando para os outros jogadores. Porém, é um jogador, é um atleta, no caso, que viria com a possível saída de 2 que estão com salários muito altos, né? Os jogadores têm salários acima da média. No caso, o Cícero e também o Diego Souza. Essa situação ainda em aguardo. Possivelmente, os dois não atuem mais com a camisa do Botafogo. A semana, por ser semana de Natal, deu uma agarradinha, mas as conversas estão indo muito interessantes para você conseguir a liberação destes 2 jogadores. Voltando a falar sobre o momento atual do Botafogo. Aí você analisa as contratações. O Pedro Raul é um jogador que, segundo conversei com pessoas lá de Santa Catarina, fez uma Série B até que certo ponto interessante pela equipe do Figueirense, equipe que conseguiu, na Bacia das Almas, ficar na primeira divisão. É um zagueiro mais forte, é um zagueiro de mais chegada e que, segundo ele, me mandou a mensagem no vídeo que eu fiz, falando sobre as suas características, que eu iria me surpreender com a saída de bola dele, já que ele tem isso como uma de suas principais características. Quero ser surpreendido por você, Raul Renato. Você tem essa prerrogativa de tentar me surpreender, já que você disse que a sua saída de bola é muito qualificada. Porque eu fiz uma comparação falando que o Botafogo iria perder muito com a saída do Gabriel na saída, para a entrada do Pedro Raul, que é um jogador de mais força. Ele falou que tem uma saída de qualidade. Vamos ver. Vamos ver nos jogos, a gente torce que sim. Já na lateral esquerda, o Guilherme Santos. Guilherme Santos que surgiu como uma aposta gigantesca do Vasco. Era um jogador que todo mundo tinha como uma promessa. Um cara que iria vir para mostrar algo de diferente. Um jogadorzaço. Porém, a fama, dinheiro, mulheres, drogas, isso fez com que a carreira desse jogador entrasse no declínio. Mas depois de alguns anos em que ele casou, em que ele buscou a igreja, em que ele virou um jogador focado, ele começou a crescer lentamente. A informação que eu tenho é que nas férias, Guilherme vem treinando constantemente para chegar voando no Botafogo fisicamente, na parte física, já no começo de 2020. A gente torce. Apesar dos 31 anos, ele faz 32 ano que vem, é um jogador que tem uma certa qualidade.
Guilherme e Gilson. O Guilherme é mais jogador. Se jogar no nível dele, ele é superior ao Gilson, que foi titular em boa parte da temporada de 2019, perdão. Então, se você comparar ali os dois, o Guilherme é um jogador com mais potencial. Vamos ali para o meio de campo. Thiaguinho, contratado, volante de chegada, volante ágil, volante que tem ali uma noção de deslocamento muito bacana. É um jogador que consegue chegar no terço final com muita qualidade. Gosto muito desse jogador. Vi algumas partidas dele desde a época da Juventus. Eu gosto de jogos bizarros. Eu gosto de ver partidas que ninguém vê. Até mesmo para achar alguns jogadores desses. Foi assim que eu vi o Paulinho, que jogou Copa do Mundo pela seleção pela primeira vez. Assistindo partidas lá atrás, do Sendas, né, do Audax. Eu vi o Paulinho e fiquei admirado com esse jogador à época. E foi assim com o Thiaguinho. Desde a Juventus da Moca, eu vi esse menino. Pô, esse menino é talentoso, novo, 19 anos, 18 anos ali. Joga bem, joga bem. Depois eu o vi no Corinthians e falei, caraca, aquele moleque foi titular da equipe corintiana na reta final do Campeonato Brasileiro de 2018. Galera, tá estourando a minha careca aqui no sol, porque esse vídeo não vai ter edição, então não vou fazer no meu estúdio, porque a imagem vai ficar invertida. Aqui eu vou acabar de gravar e vou postar pra vocês. Então, voltando a falar do Thiaguinho, ele terminou a reta final do Brasileiro de 2018 como titular no Corinthians e misteriosamente não foi colocado para jogar com o técnico Carille, né? Carille pediu um empréstimo, foi para a equipe do Oeste para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro e nesta equipe fez uma competição muito bacana com 28 jogos, 9 cartões amarelos ou 8, agora esqueci de cabeça, não sei, marcou gols, deu passe, é um jogador que tem um bom chute de média e longa distância. Na minha opinião, a grande contratação do Botafogo até o momento foi o Thiaguinho. Posso estar equivocado, mas é um jogador que vai render muito dentro de campo. É um cara com muito potencial, é um cara que tem muito a entregar. Outra contratação, Alexander Lécaro. Essa muita gente não entende porque foi contratado, um jogador que tem apenas 2 gols na carreira, mas a gente tem que pegar o lado positivo e o lado negativo. Qual jogador que com 19 para 20 anos tem 99 partidas como profissional, já disputou Copa Libertadores América e era titular em uma equipe durante bons anos? Ninguém. Então a gente tem que avaliar as coisas positivas e as coisas negativas. Que ele tem poucos gols marcados na carreira, mas a experiência que ele tem hoje, com 19 anos, é maior do que a do Luiz Henrique e é maior do que a do Juan. Se a gente colocar em pontos. Ele tem mais gols do que o Ezequiel na carreira em relação ao Botafogo. O Ezequiel foi vendido recentemente para o futebol japonês e o Lécaro tem mais experiência do que esse jogador. Então vamos esperar esse menino atuar em campo. Não vi muitas partidas dele, conversei com alguns jornalistas lá do Peru, alguns falaram que não tinham acompanhado de perto, até mesmo por Cusco não ser na capital, é uma cidade um pouco afastada, o Real Garcilaso não é uma equipe de ponta lá daquele país, e isso faz com que os olhos da imprensa não fiquem direcionados. Vamos colocar exemplo aqui no Brasil, gente. Vamos colocar um exemplo aqui no Brasil, para quem está falando isso. Os amigos da imprensa observam mais Botafogo, observam mais Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo. Aqui no Brasil é assim, gente. O Botafogo é um gigante do futebol nacional. O Botafogo é gigante. E você vê que a imprensa não conhece bem os atletas do Botafogo. Imaginem no Peru, que é um país que você tem pouca estrutura de mídia, você tem uma mídia um pouco mais que não tem esse embasamento do futebol, e você tem um menino de Cusco. Você não vai ter o mesmo olhar. Se aqui no Brasil você não tem, imaginem no Peru. Simples assim. Pedro Raul, centroavante, contratado. Ainda falta a documentação do Vitória de Guimarães para ele assinar o contrato, mas já está tudo certo com esse jogador. Centroavante de área, mas aí tem aquela característica do Pedro Raul, né? Que você tem um centroavante lento, é um centroavante mais pesado, que você atuando de maneira reativa, você pode ter alguns problemas. Por quê? Ele vai ter dificuldade nesse vai e vem, nessa ida e vinda, pode deixar o contra-ataque um pouco mais lento. Então aí vai depender do Valentim para montar uma equipe um pouco mais propositiva.
E no Campeonato Carioca, nas primeiras fases da Copa do Brasil, o Botafogo terá que ser propositivo, já que vai atuar contra equipes pequenas. E você atuando contra equipes pequenas tem que ser propositivo. Concordam comigo? Então aí isso vai depender muito do técnico Alberto Valentim. E além disso, Felipe Viseu. Felipe Viseu é um jogador que está na alça de mira, ainda a contratação é incerta, porque ele tem algumas propostas. A proposta do Botafogo foi boa, agora ainda depende da Udinese. Mas essas são as contratações do Botafogo neste começo de temporada. Particularmente, o Botafogo está fazendo o que pode fazer na parte financeira, contratando jogadores de baixo custo, porque vai conseguir pagar. Não adianta nada você contratar jogadores pagando um salário alto e você daqui a pouco ficar fornicado. E deixar as contratações de alto padrão para a época da Botafogo SA, que deve começar lá pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera. Bom sábado pra vocês. Mais tarde eu estou de volta com o vídeo. O vídeo vai ser bem bacana, hein? A galera que pergunta de patrocínio pra mim, fiz um vídeo que eu acho que vocês vão gostar, contando as histórias dos patrocinadores do Botafogo. Um vídeo aí um pouco mais diferente aqui no canal do TF. O conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço, fui. Curtam esse sabadão, solão aqui em Barra do Piraí. Eu não tô com piscina, eu vou ficar com calor em casa. Oh, caramba, um abraço, fui.